Olá pessoal, eu me chamo Osias de Oliveira e esse é o canal História e Meio Ambiente do Maranhão. Nossos vídeos abordarão um pouco mais sobre a cultura e o cotidiano do maranhense, e para estrear iremos falar um pouco mais sobre a origem de um dos gêneros musicais mais populares do nosso estado, o reggae. O reggae surgiu na Jamaica no final da década de 60, tendo Bob Marley, cantor e compositor, seu principal expoente. Ele é característico pelo ritmo lento e dançante, além de ser um estilo musical que surgiu baseado no movimento Rastafari, que é um movimento religioso jamaicano. Toda essa crença, aliada ao uso da maconha e às aspirações políticas, ganhou adeptos no mundo inteiro devido ao interesse no ritmo do reggae gerado por Bob Marley. Os ritmos caribenhos foram popularizados nas Américas devido à Segunda Guerra, inclusive no Brasil e, consequentemente, o Maranhão. A política da boa vizinhança, desenvolvida pelos Estados Unidos, visava manter as Américas sob seu controle, e, para tanto, usou a cultura como forma de atingir o seu objetivo. O rádio foi o meio de comunicação mais utilizado para propagar a política da boa vizinhança. A Voz da América tinha programas em português e espanhol. E também em um esforço de guerra, a inglesa BBC de Londres adotou a mesma prática. Com o fim da guerra, o rádio foi incorporado à cultura latina, principalmente no norte e no estado do Maranhão. São Luís tinha um porto de escala que incluía vários países caribenhos, o que facilitava o intercâmbio cultural. Também as emissões de rádio levavam o som aos mais distantes rincões. Os ritmos caribenhos caíram no gosto popular. As rádios locais passaram a captar estações de rádios de outros países latinos, como por exemplo São Domingos, Jamaica, Guiana e até mesmo a Cuba. A radiofonia, por sinal, é a responsável pela fixação e propagação desses ritmos. A presença musical caribenha na região, uma vez que das décadas de 40 a 70, nos estados do Amapá, Pará e Maranhão, através das chamadas ondas curtas, seria possível ouvir as programações de algumas rádios estrangeiras, principalmente de países do Caribe. Com isso, os ritmos caribenhos tornaram-se já naquele período bastante familiares para parte da população destes estados. No Maranhão, as rádios Timbira, Difusora e Ribamar mantiveram os programas com o gênero. No Maranhão, o merengue foi um dos ritmos mais apreciados, na voz de Luiz Calaf. Entre as décadas de 60 e 70, o ritmo se consolidou no Maranhão por dois motivos. O primeiro foi o contrabando de café, atividade ilícita muito comum aqui entre 1955 e 1970. O café vinha de Minas e era embarcado para Paramaribo, Guiana e outros países. E de lá vinha bebidas, perfumes, peças de automóveis e discos. O outro motivo foi o êxodo de trabalhadores maranhenses para a região norte e alguns países do Caribe. Foram trabalhar em garimpos e alguns até na base francesa de Kourou, na Guiana Francesa. O gosto por músicas caribenhas já estava consolidado em São Luís na década de 1970. Em entrevista ao autor, o radialista J. Kerley faz uma revelação interessante. De acordo com ele, Gilberto Gil fez um show na cidade por volta de 1972. Teria sido logo após seu exílio na Inglaterra. Junto com várias pessoas amigas e alguns da imprensa, ele foi para a boate lá em casa, no Araçagi. Lá ele ouviu tocando na radiola uma música de Bob Marley, algo que para ele seria estranho, pois somente na Inglaterra e Jamaica esse ritmo era conhecido. E perguntou como isso chegou por aqui. Até o início da década de 1970, os bairros da cidade de São Luís mantinham certo isolamento. As atividades do cotidiano estavam mais ligadas à ida à igreja católica ou a alguns poucos eventos religiosos. Só havia necessidade de ir ao centro da cidade quando se buscava alguma atividade pública, bancária e tratamento de saúde. Para atender o crescimento da cidade, o transporte público passou a articular a ligação das áreas antes isoladas. Também na época, a cidade foi conquistada pelos ritmos musicais vindos do Caribe, em especial o reggae. O radialista J. Kerley foi o mais famoso radialista da época. Alguns clubes locais passaram a promover festas embaladas só com ritmos caribenhos. Popson na Jordoa, Mangueirão no Angelim, Palmeirinha na Aurora e Palmeirão na Vila Palmeira foram os mais conhecidos. Essas festas eram embaladas pelas chamadas radiolas, que na verdade era um equipamento potente e quanto maior, mais famosa era. E tinha maior variedade de músicas exclusivas para tocar. Para atender os festeiros dessa época, os ônibus introduziram os chamados corujões, que circulavam pela madrugada. O ritmo musical ganhou adeptos principalmente nos bairros mais pobres da cidade, principalmente as recentes invasões que aconteceram no início da década de 1970, Anjo da Guarda, Vila Palmeira e Coroado. E essas áreas ainda eram conhecidas pela mídia e rotuladas por ela como violentas e reino da criminalidade. O reggae passou a ser marginalizado pela mídia, que o associava à criminalidade. Contudo, ganhou espaço e hoje é uma das características culturais da cidade de São Luís. Se gostou do nosso conteúdo, se inscreva, deixa o like e compartilha. Além disso, coloca nos comentários também o seu feedback. Dessa forma nós estaremos aprimorando os nossos vídeos e trazendo conteúdos cada vez melhores para vocês.